Hoje eu vou contar uma história, não história, mas um acontecimento, uma experiência que eu tive quando criança. E eu tinha de 6 para 7 anos de idade. E aí o meu irmão, o Samuel, o irmão do meio, ele me falou que tinha tido uma experiência que ele viu uma galinha cantando, né? Uma galinha com o rosto cheio de porrada. E só que ela era grande assim, do tamanho de uma criança. E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Como que o meu irmão viu e eu não vi? Então aí ficou aquela briga, né? Que eu falei pra ele que ele não viu aquilo, que ele tava mentindo pra mim, né? Então aí ele falou pra mim que se eu quisesse ver, eu teria que riscar várias páginas de roxo, porque ele estava todo riscado de roxo. Então aí eu comecei a riscar de roxo várias páginas. E quando foi de madrugada, eu acho que 3 horas da madrugada, apareceu um menino pra mim. E esse menino parecia um menino árabe, moreno claro, magro. E ele corria e rápido assim, ficava aquele vulto, ele era muito rápido. E eu não tinha coragem de falar com aquele menino, eu olhava para ele e quando eu ia falar, parece que a minha garganta aqui, parece que eu estava sendo enforcado. Parece que o poder do menino, ele se estende ao local que ele está. Ele age de forma visível e invisível. E aí eu peguei meu irmão e comecei a balançar ele. E aí ele passou a mão em cima do meu irmão assim, do meu irmão mais velho. E olhou pra mim rindo, porque ele ri muito. E pode ser o que for, pode ser o bichão, pode ser o pai de santo, o cara que for, que fala, você disser que o Exu Mirim ri, você não viu, é mentira desse cara. É porque esse cara acha que tem que ser tudo do jeito dele. O problema do ser humano é que acha que tudo gira em torno de si mesmo. Tudo tem que ser do jeito dele, mas não é assim. Cada caso é um caso. Então ele ria demais, ele dava gaitadas esse menino, ele só ficava rindo toda hora. E aí ele passou a mão sobre meu irmão assim, e quando eu peguei meu irmão, comecei a balançar, meu irmão parecia que estava morto. Aí depois eu olhei pro outro irmão e comecei a mexer com meu irmão, e ele passou a mão também assim. No mesmo momento que eu fui mexer com meu irmão, ele passou a mão e o meu irmão também parecia morto. Aí eu deixei o meu irmão lá. Isso aconteceu de 6 para 7 anos, quando a gente mudou de um lugar aqui em Goiânia, né? Um lugar que se chamava Fim Social, mudou para o Jardim Curitiba 3. Aí quando a gente estava no Jardim Curitiba 3 aconteceu esse tipo de coisa aí. Como o meu pai não tinha organizado ainda cada um nos seus quartos e a gente estava tudo em uma cama de casal na cozinha, que eram os 3 irmãos, e essa cozinha, ela ficava a porta da onde meu pai estava, né? Ela ficava para frente da cozinha. Então aí eu pensei, a única forma vai ser chamar meu pai. E só que antes de chamar meu pai eu pensei, se eu colocar o cobertor em cima de mim, ele desaparece. Aí eu coloquei o cobertor em cima de mim e ele veio e tirou o cobertor tranquilamente e puxou assim de mim assim com força, com poder e rindo ainda de mim. E aí eu não aguentei ali, eu comecei a gritar e chorar e chamar meu pai de todas as formas. E meu pai nunca vinha, parece que assim,
aquele pesadelo, aquele menino ali, eu vi a casa toda fechada, eu via que não tinha como ele ter entrado ali. Então, de alguma forma misteriosa, ele tinha entrado na casa. E ele estava em matéria. É uma das coisas que as pessoas dizem que não existe. Que os seres espirituais, eles andam em espírito e não em matéria. Mas é mentira. Os seres espirituais, como esse aí, ele estava em matéria. E aí eu chamava meu pai, né? E aí foi um momento que eu olhei para a porta, para trás. E quer dizer, ele olhou para trás e ele viu meu pai do outro lado da parede. Então, quando meu pai, antes de mexer na chave, ele correu para dentro de um quarto. Aí meu pai veio, eu estava em total desespero. Daí meu pai perguntou o que se passava e eu contei para ele que eu tinha visto um menino que corria rápido, com superpoderes, que ria demais. E aí meu pai perguntou onde que ele tá e eu apontei o quarto que ele estava. E aí meu pai entrou no quarto e tava um fedor muito forte de enxofre. Aí meu pai viu que ele estava lá mesmo. Meu pai disse realmente ele estava aqui porque aqui tá um fedor muito forte de enxofre. E aí foi essa experiência. No caso eu não sabia o que era enxofre, no outro dia meu pai comprou enxofre para ver o que era. Então a conclusão que eu tive, essa conclusão, eu conversei uma vez com um professor de teologia, né, um amigo meu que não acredita que o espírito pode se materializar. E aí eu disse para ele, olha, você tem teoria, eu tenho prática, a gente não vai